Jornal da Univates, apoio cultural, Star Service, equipes especializadas, serviços eficientes e Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo. Nessa edição do Jornal da Univates. A Pai de Estrela lança projeto Amigos da Pai. A PAMA promove festa junina. E hoje é a última matéria da série sobre bibliotecas. E ainda os preparativos para a Copa Univates. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Boa noite. Boa noite. Representantes das instituições de ensino superior receberam um comunicado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, responsável pelo programa PIBID, alertando sobre o impacto do corte de 9,4 bilhões de reais no orçamento do Ministério da Educação. De acordo com o documento, coube à agência uma redução de 785 milhões de reais, o que pode impactar diretamente em 14 programas, especialmente o PIBID, que é o mais expressivo deles. Somente em 2014, a iniciativa pagou ao menos 44,5 milhões de reais em bolsas. Em nota enviada ao Correio na noite de ontem, a CAPES disse que está se adequando ao limite orçamentário que lhe foi estabelecido. Ainda assim, o órgão assegura que não haverá interrupção de programas em funcionamento. Há 48 anos, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI de Estrela, trabalha na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência. No local são atendidas 130 pessoas de graça. A entidade é mantida por verba pública e doações espontâneas, mas a quantia já não é mais suficiente para manter o serviço. Madeira, tinta e pincel. Mais uma aula na oficina de artesanato. Mas, além disso, a APAI de Estrela oferece serviços também na área da saúde. Nós temos fonoaudióloga, psicóloga, terapeuta ocupacional, fisioterapia, né? E a parte da escola também, psicopedagogia. Então, de acordo com a necessidade, vão ser feitos encaminhamentos. A gente tem pacientes que recebem 2 a 3 atendimentos. Com 3 terapeutas, né? Tem psicólogo, tem psicopedagoga, tem fonoaudiólogo, por exemplo, né? Então, é um serviço caro, né? O nosso serviço é um serviço caro, são equipes que são especializadas. 23 pessoas trabalham na APAI, profissionais para ajudar no desenvolvimento psicossocial e motor dos usuários. Os serviços custam caro e a entidade está com dificuldades financeiras para manter tudo. Por isso, desenvolve o programa Amigo da APAI, campanha para arrecadar recursos financeiros por meio de doações. Procura atingir pessoas físicas e pessoas jurídicas que poderão, através de um termo de adesão e do valor a ser escolhido, contribuir mensalmente com a APAI. O valor fica, a gente colocou a partir de R$30, mas é um valor livre. Se a pessoa quiser contribuir com mais, ou a empresa, né, ou com menos, todo o valor é bem-vindo. Os recursos públicos há muitos anos não vêm, tem alguns projetos que há muitos anos não são reajustados, né, e isso vem dificultando o nosso atendimento. Então, para a gente não ter que diminuir atendimentos, não ter que cortar serviços, nós vamos buscar alternativas. A APAI de Estrela existe desde 1967. Hoje atende 130 pessoas com algum tipo de deficiência psíquica ou motora. É a única entidade dentro do município que presta esse tipo de atendimento. Então, pessoas com deficiência intelectual e transtornos globais de desenvolvimento são atendidos aqui, né? Existe a inclusão escolar, mas a parte clínica, de atendimento clínico, é só a APAI que presta. Então, ela tem um papel importante, uma vez que as famílias já buscam a APAI desde o nascimento da criança. Nós temos aqui na estimulação precoce crianças com 1 mês de idade, já recebendo atendimento. Enquanto as doações não chegam, os alunos continuam o trabalho de artesanato. O que eles produzem é comercializado e gera recursos financeiros para a APAI. As doações podem ser feitas no Banrisul, agência 0214, conta corrente 0600547300, ou então no Banco do Brasil, na agência 0430, dígito 8, conta corrente 34754. Saúde pública de qualidade para cuidar
Bem das pessoas. Esse é o tema da 6ª Conferência Municipal de Saúde de Estrela. O evento é dia 1º de julho, das 8h30 da manhã até as 5 da tarde, na Câmara de Vereadores. Haverá palestra sobre o tema central da conferência, Saúde Pública de Qualidade para Todos, que será proferida pelo coordenador de Política Pública de Atenção à Pessoa Idosa da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos, Leonildo Mariani. E ainda trabalho com os grupos sobre como garantir uma saúde pública de qualidade. Ao final, deve ser feita a eleição dos delegados. O prazo para jovens nascidos em 1997 realizarem um alistamento militar obrigatório termina terça-feira. Quem não cumpriu com a obrigação deve procurar a Junta Militar, localizada na Rua Silva Jardim, em frente à Praça do Chafariz, com a carteira de identidade, CPF e uma foto 3x4. E a seguir, a PAMA. A entidade promove festa de São João. Nós já voltamos. No comentário sobre as entidades representativas da região, hoje o espaço é da ACIL. O presidente da entidade, Alex Schmidt, fala sobre a Associação Comercial Industrial de Lajeado. Boa noite, Alex. Boa noite. Um assunto que vem sendo bastante discutido nos últimos dias diz respeito à questão da terceirização. Em função de um projeto de lei que está sendo discutido na Câmara de Deputados e no Senado Federal, o tema vem sendo defendido e criticado por várias pessoas, muitas vezes baseados em informações que estão um tanto distorcidas. Por isso que nós temos discutido muito a respeito da origem do sistema de terceirização, a sua vantagem e desvantagem, e assim colhendo informações relevantes. Um dos principais pontos e argumentos utilizados por quem critica a regulamentação da terceirização é a questão salarial, alegando que a média salarial dos trabalhadores terceirizados é inferior à média salarial dos trabalhadores diretos. Mas nós precisamos ter em mente um comparativo adequado, ou seja, hoje a Justiça do Trabalho tem permitido a terceirização apenas de funções não essenciais da empresa, ou seja, que não tenham a ver com a sua atividade fim. Por esse motivo, a maioria das funções que são terceirizadas acabam sendo funções de menor relevância, que exigem menor preparo e menor qualificação, e que, por conseguinte, acabam tendo remunerações abaixo das demais funções. Com base nisso, obviamente, a média salarial do terceirizado acaba sendo inferior. Se nós utilizarmos um comparativo de mesma categoria, mesma atividade, esses números já mudam muito. A exemplo da construção civil, as funções terceirizadas têm uma média salarial e uma média de horas de trabalho por semana equivalentes. Algumas outras atividades no serviço terceirizado têm inclusive médias superiores à média dos trabalhadores diretos. Isso em função da especificidade, da qualificação desse trabalhador terceirizado, que é especialista no que faz. E sendo especialista, tem uma maior produtividade. Tendo uma maior produtividade, acaba tendo também uma remuneração equivalente maior do que a do trabalhador direto. Um grande exemplo que se utiliza pela importância da regulamentação da terceirização é o setor da construção civil. Hoje nós sabemos que muitos operários da construção civil são especialistas em determinados segmentos, como hidráulica, elétrica, azulejistas. Não é possível para uma construtora, por exemplo, ter esse profissional especializado contratado durante todo o período da obra. Ele acaba trabalhando num período específico e, por isso, acaba sendo terceirizado. Assim, a empresa, a construtora, pode ter um serviço qualificado, especializado em determinado ponto, mas também não tem a obrigatoriedade de ter este funcionário contratado durante todo o período da obra, sendo que
efetiva necessidade de trabalho dele é num período mais curto, sazonal. Por isso que as entidades empresariais têm defendido a aprovação do projeto que regulamenta a terceirização para que haja efetivamente uma lei que delimite, né, delimite e regule a função terceirizada que hoje abrange quase 13 milhões de trabalhadores no Brasil. Muito obrigado e boa noite. Obrigada, Alex. O Conselho Municipal de Trânsito CONTRAN vai promover concurso para que a comunidade escolha a identidade visual dos ônibus que farão as ilhas urbanas a partir de outubro. Os nomes das empresas interessadas em prestar o serviço ao município deverão ser conhecidos dia 19 de julho. O regulamento será formulado pelo CONTRAN, mas algumas regras estão pré-definidas, como, por exemplo, que servidores públicos municipais e prestadores de serviços para o município não poderão participar. O concurso fica aberto diretamente à comunidade e o tema é lajeado. Obrigatoriamente, o layout deve representar e identificar a cidade, seja com desenhos, fotos ou arte gráfica. Vai depender da criatividade de cada um. A escolha dos 3 melhores será feita pelo CONTRAN e a população através de votação no site da Prefeitura. O primeiro colocado, que terá a arte estampada nos ônibus, receberá prêmio de R$5.000. Outros 2 colocados, R$1.000. Com déficit de R$470 mil, os municípios resolveram aumentar o repasse para manter o SAMU. O valor coletado pelos associados do Consórcio Intermunicipal de Saúde Concisa passa de 23 para 32 centavos por habitante a partir de julho. A dificuldade financeira do serviço se agravou devido à falta de pagamento estadual nos meses de outubro, novembro e dezembro do ano passado. Sem esse repasse, o Concisa usou o recurso do Caixa para pagar o serviço. Mas o órgão ficou sem dinheiro para cobrir o déficit mensal de pouco mais de R$24 mil. Amanhã acontece a festa de São João da Apama. A ONG precisa arrecadar recursos para quitar dívidas com o veterinário que ultrapassam os R$30 mil. Os itens obrigatórios em uma festa de São João devidamente organizados. Amanhã acontece em Conventos a Festa Junina da Apama. O valor arrecadado com ingresso e com alimentação servirá para quitar despesas veterinárias. A gente tem uma dívida de aproximadamente R$30 mil em tudo. Tem alguns boletos que já estão sendo pagos, que foram parcelados, mas como não para de chegar bicho, novos casos, cirurgias, castrações, essa dívida vai aumentando. Então, se a gente não conseguir quitar essas contas, a gente não vai mais conseguir continuar fazendo o trabalho. A ONG de proteção aos animais não tem fins lucrativos e interfere em casos de abandono e maus tratos. Oferece tratamento e reabilitação aos animais e auxílio no processo de adoção. A ONG ela sobrevive só de doações, tem um custo médio de R$15 mil por mês e a gente está com mais ou menos 200 animais lá que estão sendo reabilitados. Alguns estão para adoção, outros ainda estão em tratamento e a gente depende desse público que doa mesmo e da adoção dos animais para continuar trabalhando. É um trabalho muito difícil, né? As pessoas que são integrantes da diretoria, que acabam trabalhando fora, fazem esse trabalho nas suas horas vagas. Mas a Ana Rita, que é a presidente, ela está tempo integral, às vezes tem chamado de madrugada, é bastante difícil. E a gente entende que se mais pessoas participassem, de repente sendo um lar temporário, ajudando os animais, não teria tanto trabalho para uma pessoa só. Uma maneira de quem quiser ajudar é participando da festa de São João, né? Também, até por causa desse lucro que vai ser arrecadado lá, mas qualquer tipo de doação a gente aceita, ração, cobertores, as pessoas ajudam com dinheiro ou comprando os nossos produtos, como quiser, trabalho voluntário também. O evento inicia às 5 horas da tarde e acontece na Sociedade 25 de Julho, no bairro Conventos. E agora a previsão do tempo. Hoje o tempo seguiu firme e ensolarado na região. Amanhã pouca coisa muda no vale e o dia vai ser de sol. O sábado, assim como hoje, vai apresentar temperaturas altas para essa época do ano. No domingo, o sol novamente aparece na região e, ao que tudo indica, o tempo deve mudar entre segunda e terça-feira, quando uma frente fria se aproxima do estado. Confira agora as temperaturas para o fim de semana. E a seguir, a última matéria da série sobre bibliotecas. Nós já voltamos.
A banda italiana Zen Garden é o mais famoso tributo ao U2, tendo no histórico apresentações na América Central e do Sul e na Europa. A história da banda, com a atual formação, remete ao início de 2009, quando Zen Garden tocou ao redor de toda a Itália, fazendo parte dos maiores palcos e festivais de verão do país. O show é dia 16 de julho, às 8h30 da noite, no Teatro da Univates. Os ingressos para o mezanino custam R$ 80 e para a plateia baixa e plateia alta, R$ 100. A compra do ingresso pode ser feita na bilheteria do teatro ou pelo site ingressorapido.com.br. Os cursos técnicos da Univates recebem inscrição até o dia 5 de julho para 12 opções que capacitam os estudantes em conhecimentos teóricos e práticos focados essencialmente na área de trabalho escolhida. A novidade desse semestre é o curso de Segurança do Trabalho, oferecido no campus de Encantado, havendo demanda por parte da comunidade local. As demais opções são auxiliar de saúde bucal, comunicação visual, edificações, eletroeletrônica, enfermagem, informática, manutenção automotiva, química, segurança do trabalho, transações imobiliárias e vendas. Os interessados podem se inscrever pelo site univates.br/técnicos. A cultura gaúcha ultrapassou os limites do CTG de uma cidade aqui do Vale do Taquari. Livros, dança e história têm chegado a escolas, empresas e entidades. Isso graças a uma iniciativa de uma professora aposentada da cidade de Arroio do Meio. A matéria foi feita pela nossa equipe. O lenço, a pilcha, o chapéu. Itens já muito conhecidos da cultura gaúcha. Para sair a cavalo, outros elementos entram em cena. Entre eles, a mala de garupa. Um saco de couro ou tecido com uma abertura no centro e fechado nas duas extremidades, onde podem ser carregados objetos para a viagem. No projeto idealizado pela Dona Regina, dentro das malas o conteúdo muda. A cultura gaúcha impressa em papel. Esse projeto foi acalentado por mim, em virtude de ver a deficiência que existia da cultura rio-grandense, da leitura da cultura rio-grandense. E como eu sempre fui uma apaixonada pela tradição e como professora de estudos rio-grandenses, eu comecei a montar uma biblioteca pequenininha, trouxe a minha ideia para o CTG Querência do Arroio do Meio, e esse projeto foi muito bem aceito e incorporado pelo CTG. A biblioteca itinerante Mala de Garupa se torna ainda maior quando toma vida. A magia fica por conta dos cavalarianos. É a trote que os livros chegam às empresas, escolas e entidades. Projeto Mala de Garupa. A Mala de Garupa. Que legal se fosse chegar com a campeira. Foi o que um dos capatazes disse. Vamos fazer uma comitiva e vamos chegar nas escolas conduzindo os livros. Desde ali, se tivesse 20 cavalarianos, tivesse 2, tivesse 1 ou tivesse uma charrete, ele sempre chega a cavalo, a trote. Quando tu chega lá, é aquela festa, uma festa pra gente, né? E isso, assim, é muito gratificante, né? Porque, assim, você consegue adquirir mais conhecimento, mais amizades, um monte de coisa a mais, né? O trote do cavalo é muito apaixonante. A gente vê assim no ensino médio. Chega na escola de ensino médio, é uma vibração. Por 15 dias, estudantes e professores têm acesso ao acervo de 682 livros da literatura gaúcha, que muda de endereço de tempos em tempos. Foi um momento diferente, né? Assim, mesmo sabendo que nós somos, né, gaúchos, assim, não é todo dia que a gente tem esse contato com o CTG, com os cavaleiros, com o livro. Além dos livros, a gente trouxe também uma parte da dança, palestras também foram feitas, trazendo toda a cultura assim, do Rio Grande do Sul, né? E assim, como eu gosto muito do tradicionalismo, para mim isso é muito bom, assim, mas é mais importante ainda a gente levar isso para os outros e fazer eles também gostar, assim, né? Ter conhecimento pela cultura. Faz com que a nossa parte tradicional fica na história, né? Em 2012, a biblioteca itinerante Mala de Garupa foi selecionada no Prêmio Empreendedor Cultural. O orçamento de R$18 mil fez com que o sonho da Dona Regina tomasse forma. Podemos ampliar os audiovisuais, o projeto em si, aumentar o acervo, levar para outros municípios. Já se passaram 3 anos desde que o projeto chegou à escola do José. Na época, ele tinha 3 anos, mas ainda se lembra. Eles botaram a mala
na minha garupa. Trouxe a cultura gaúcha para a escola, a gente já estava estudando assim, mas aí trouxe mais para a gente conhecer, trouxe mais conhecimento para a gente. Eles trouxeram um pouco da cultura gaúcha e a gente pegou as malas de garupa para eles e trouxe para dentro da escola. A gente até olhou assim um pouco os livros, mas depois o mais interessante foi ler o que eles trouxeram, sabe? Que trouxe um pouco até da cultura gaúcha através dos livros. Foi fantástico, assim, poder ter eles na nossa escola e que isso continua por muitos anos, assim. A nossa cultura gaúcha é muito linda, né? E às vezes não é muito trabalhada, né? Isso a gente reconhece, né? Deve estar mais presente na escola. E o projeto não tem outra ambição senão continuar aproximando as pessoas da cultura rio-grandense. As pessoas chegam para mim e dizem assim, olha a professora do Mala de Garupa, adquiriu outro nome. Então, eles gostam. E eu vendo um jovem lendo, ou vendo um idoso lendo, ou alguém só folheando um livro, eu estou realizada. Então, o projeto Mala de Garupa é lindo, é forte, ele não tem um fim traçado, ele vai andar sempre. E a seguir a gente fala de esporte. Veja os preparativos para a Copa Univates. A Prefeitura de Estrela iniciou nesta semana a revitalização da Praça Mena Barreto. Além da limpeza e podas em geral, o local vai receber mudas de flores da estação e de cultivo permanente. O trabalho está sendo feito por servidores da Secretaria de Obras Públicas e de empresa contratada pelo município, responsável ainda pelo plantio de mudas e o embelezamento em pontos como o Pórtico, Avenida Rio Branco e Rótulas. A Secretaria de Cultura e Turismo também estuda a possibilidade de restaurar a estátua de Antônio Mena Barreto, fundador do município e que dá nome à praça. A quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo vai ser em Encantado sábado e domingo. No sábado, a partir da 1h30 da tarde, ocorre o Desafio da Lagoa. A saída é da ponte do bairro Lambari, início do asfalto para a Lagoa Garibaldi e a chegada é na Água da Pipa. A prova consiste em uma corrida contra o relógio, valendo pontos extras para o Campeonato Gaúcho de Ciclismo. No domingo, na Rua Padre Anchieta, a partir das 9 horas da manhã, começam as provas em 12 categorias em circuito fechado. Às 11 competem os ciclistas da categoria Elite. As inscrições podem ser feitas pelo site da Federação Gaúcha de Ciclismo, que é fgc.com.br. Nesse final de semana começa a 8ª Copa Univates. Domingo é dia de futebol no Estádio Olímpico. O campo do complexo da Univates está vazio, mas é por pouco tempo. Tudo está sendo preparado para mais uma Copa Univates. A competição começa domingo e segue até o mês de outubro. Em torno de 8 modalidades, né? Nós temos as modalidades de futebol de campo, futsal, handebol, basquetebol, voleibol, natação, ginástica e atletismo, né? É um evento que tem o primeiro objetivo da integração dos alunos no seu próprio curso no primeiro momento e com todos os cursos da instituição. Para participar, né, o aluno forma a sua equipe dentro do seu curso e, em casos especiais de um curso não ter um número mínimo de alunos, a equipe pode enviar a solicitação de inscrição de um ou mais cursos envolvidos. Após uma análise do complexo, a gente pode liberar. O evento teve a primeira edição em 2004. Depois de 2 anos sem competições, volta esse ano com novidade. O Estádio Olímpico da Univates, inaugurado no ano passado, vai ser palco das partidas de futebol. Sem dúvida alguma, né? Esse belo espaço físico que nós temos, né? Esse campo, que podemos dizer que hoje é o melhor aqui na região, né? É um atrativo, sim. Nós conseguimos chegar a 20 equipes, né, que irão disputar a modalidade de futebol de campo, em torno de 400 alunos. Não temos dúvida, nós do Complexo Esportivo Univates, que conseguimos chegar a esse número devido ao belo espaço físico que temos. 13 cursos, 20 times e mais de 400 alunos envolvidos. Números recordes para esta que promete ser a maior edição do evento. Está muito bom, né? Porque temos que pensar que esses 20 times são representantes de 13 cursos da instituição, 20 times com em torno de quase 20 atletas, alunos por equipe. Somente no futebol de campo já estamos chegando próximo dos 400 alunos. O recorde da Copa Univates
no ano de 2004 foi em torno de 520, 540 alunos. Então, no ano de 2015, essa volta, porque a Copa Univates, é importante salientar, fazíamos 2 anos que ela não era realizada, em função de que ela vinha em uma queda, né? Então, esse ano, nós, Complexo Esportivo, podemos falar também, a reitoria como um todo, nós estamos muito satisfeitos e empolgados, né, com essa edição, com essa 8ª edição, porque não temos dúvida que vamos chegar na casa de 600, 650 alunos participantes. No domingo acontece a abertura da primeira rodada, às 2h15 da tarde. Os jogos continuam na segunda e na terça de noite, quando acontece o complemento da primeira rodada. Em caso de chuva, as atividades vão ser transferidas. Outros jogos acontecem durante a semana. Na quarta-feira tem torneio de vôlei feminino na Arena do Complexo. E o Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira à noite, a partir das 6h30. Tenha uma boa noite e um bom final de semana. Obrigada pela companhia e amanhã tem a edição de sábado com as principais matérias da semana. Tenha uma ótima noite, um bom fim de semana e a gente se vê na segunda. Jornal da Univates. Apoio cultural, Star Service, equipes especializadas, serviços eficientes. E Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo.